É mais que isso. Você tem um talento extraordinário, e talentos assim precisam ser desenvolvidos. Foi assim que, 2 semanas depois, Maria Clara recebeu um telefonema que mudaria sua vida para sempre. Alô, Maria Clara, aqui é a Carla, da organização não governamental Futuro Melhor. Tenho uma oportunidade incrível para você. Que tipo de oportunidade? Uma entrevista para um programa de estágio. Numa das maiores empresas de consultoria internacional de São Paulo, eles prestam serviços para multinacionais do mundo inteiro. Mas eu só tenho 16 anos. E exatamente por isso você é perfeita para eles. Procuram jovens com potencial excepcional. Seus conhecimentos linguísticos são únicos, Maria Clara. Esta pode ser sua grande chance. Agora sentada naquele ônibus lotado que descia a Marginal Pinheiros, Maria Clara sentia o peso da oportunidade. Pela janela embaçada, via os arranha-céus do centro se aproximando, imponentes e intimidadores. Nunca havia estado naquela região da cidade. Passagem, gritou o cobrador. Maria Clara entregou as moedas contadas que havia separado na noite anterior. Cada centavo importava em sua família. A passagem de ônibus até o centro custava quase R$ 5, o equivalente a meia hora de trabalho de sua mãe. O ônibus parou na Avenida Paulista. Às 8h15, Maria Clara desceu e ficou parada na calçada por alguns segundos, observando o movimento frenético da avenida mais importante de São Paulo. Executivos bem vestidos caminhavam apressados, falando em celulares caros. Carros importados disputavam espaço no trânsito intenso. Tudo era diferente do mundo que ela conhecia. Ela consultou o papel onde havia anotado o endereço Avenida Paulista, 1500, 27º andar. O edifício da Santos e Associados era um dos mais imponentes da avenida, menos 30 andares de vidro, espelhado que refletiam o céu azul da manhã ensolarada. Maria Clara parou na frente do prédio, observando o vai e vem de pessoas elegantes entrando e saindo do lobby luxuoso. Suas roupas, uma calça preta simples, uma camisa branca que havia passado 3 vezes na noite anterior, e sapatos emprestados de uma vizinha, menos pareciam deslocadas naquele ambiente. Posso ajudá-la? Perguntou o porteiro, um homem de uniforme impecável que claramente notou que ela não pertencia àquele ambiente. Tenho uma entrevista marcada, respondeu Maria Clara, tentando soar mais confiante do que se sentia. Com quem? Santos e Associados? 27º andar? O porteiro consultou uma lista. Nome: Maria Clara Santos. Pode subir. Elevadores, fundo. O hall do edifício era mais luxuoso que qualquer lugar onde Maria Clara já havia estado. Piso do mármore, lustres do cristal, plantas ornamentais que pareciam ter saído de uma revista. Ela se dirigiu aos elevadores, sentindo os olhares curiosos de algumas pessoas. No elevador, dividiu espaço com 3 executivos que conversavam sobre uma acquisition em Frankfurt e due diligence para o cliente alemão. Maria Clara entendeu perfeitamente do que falavam, menos seus estudos de inglês incluíam vocabulário de negócios menos, mas fingiu não ouvir. O 27º andar era ainda mais impressionante. Um corredor amplo com piso de madeira nobre, paredes de vidro oferecendo vista panorâmica de São Paulo, e uma recepção que parecia ter saído de um filme. Bom dia, disse Maria Clara para a recepcionista. Uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros impecavelmente arrumados e maquiagem profissional. Bom dia, em que posso ajudá-la? Vim para a entrevista do programa de estágio. Meu nome é Maria Clara Santos. A recepcionista, que se chamava Fernanda, segundo a plaquinha na mesa, consultou o computador com uma expressão ligeiramente surpresa. Maria Clara Santos, você tem certeza de que é hoje? O coração de Maria Clara disparou. Tenho. A organização não governamental Futuro Melhor confirmou ontem. Sim, aqui está. Desculpe. É que Fernanda hesitou, claramente tentando ser diplomática. É que você parece muito jovem. Tenho 16 anos. Entendo. Bem, você pode aguardar ali na sala de espera. Os outros candidatos já chegaram. Maria Clara se dirigiu para a sala indicada e encontrou 5 jovens, todos visivelmente mais velhos que ela e claramente de classe social mais alta. Havia 2 rapazes de aproximadamente 20 anos, usando ternos que custavam mais que o salário mensal de seus pais, e 3 moças, elegantemente vestidas, com bolsas de marca e aparência. Enfim, oi! Cumprimentou timidamente um dos rapazes. Um jovem loiro de olhos azuis. Você também é candidata ao estágio? Sou Maria Clara e sou Felipe. Estudo administração na FGV. E você? Estuda onde? Acabei de terminar o ensino médio. Numa escola pública. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Felipe trocou um olhar com os outros candidatos. Entendi, disse ele, sem conseguir esconder completamente a surpresa na voz. E qual é sua área de interesse?
Perguntou uma das moças, uma jovem morena de cabelos lisos que se apresentou como Camila. Comunicação internacional, respondeu. Maria Clara, legal. Você fala algum idioma estrangeiro? Alguns inglês fluente, imagino. Francês também, sim? E outros? Que bom. Eu falo inglês e francês também. Fiz intercâmbio na França no ano passado. Maria Clara apenas sorriu. E ficou quieta. Não queria soar presunçosa, falando sobre seus 10 idiomas antes mesmo da entrevista oficial. A porta da sala se abriu e entrou um homem imponente. Alto, aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno italiano que custava mais que um carro popular. Seus olhos cinzentos pareciam analisar cada pessoa na sala, com a precisão de um scanner. Bom dia, disse ele com voz grave e autoritária. Sou Eduardo Santos, CU da Santos e Associados. Vocês estão aqui porque alguém acredita que tem potencial para trabalhar numa empresa que lida com negócios internacionais multimilionários. Vamos ver se essa crença tem fundamento. Eduardo Santos era uma lenda no mundo empresarial paulistano. Filho de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil nos anos 1950, com apenas a roupa do corpo. Ele havia construído um império do zero. Começou como office boy numa pequena empresa de importação e exportação. Estudou administração, à noite, numa faculdade particular. E aos 30 anos, abriu sua própria consultoria com um empréstimo de R$ 5.000. 22 anos depois, a Santos e Associados era uma das principais empresas de consultoria internacional do país, com faturamento anual de R$ 200 milhões e escritórios em 6 países. Eduardo havia se tornado um homem rico e poderoso, mas o sucesso havia cobrado seu preço. Ele havia desenvolvido uma certa arrogância e tendência a julgar as pessoas pela aparência e classe social. Ele caminhou pela sala, fazendo perguntas diretas para cada candidato. Felipe, correto? Administração na FGV. Por que quer trabalhar aqui? Senhor Santos, acredito que sua empresa representa o que há de melhor no mercado de consultoria internacional. Quero, com os melhores. Camila, que experiência você tem com negócios internacionais? Fiz estágio no consulado francês e tenho certificação em francês avançado. Também fiz intercâmbio. Em Paris, Eduardo fez perguntas similares para os outros candidatos, todos respondendo com confiança e citando experiências. Cursos e certificações impressionantes. Quando chegou a vez de Maria Clara Souza Rousseff, detiveram nela por um momento mais longo. Ele claramente notou que ela era diferente dos outros, menos mais jovem, menos sofisticada, visivelmente de origem mais humilde. E você? Perguntou, com um tom que misturava curiosidade e ceticismo. De onde vem? Cidade Tiradentes. Senhor, Eduardo arqueou uma sobrancelha. Cidade Tiradentes era conhecida como uma das regiões mais pobres de São Paulo. Longo caminho, até aqui, comentou. E o que atrás a uma empresa de consultoria internacional? A vontade de aprender e contribuir, senhor. Contribuir com o quê? Os outros candidatos têm experiência internacional, falam idiomas, fizeram intercâmbio. Qual é seu diferencial? Maria Clara sentiu todos os olhos na sala se voltarem para ela. Era o momento da verdade. Eu falo 10 idiomas, senhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a encarou por um longo momento, claramente processando que havia ouvido. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seu rosto. Um sorriso que rapidamente se transformou numa gargalhada alta e descrente. 10 idiomas? Ele repetiu, ainda rindo. Menina, eu tenho funcionários com MBA em Harvard que mal conseguem falar 3 idiomas direito. Você me diz que mora na periferia, tem 16 anos, estuda em escola pública e quer me convencer de que fala 10 idiomas? Os outros candidatos começaram a rir nervosamente também. Maria Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Mas algo dentro dela, menos talvez o orgulho herdado do pai, talvez a determinação forjada pelos anos de estudo solitário, se rebelou contra a humilhação. Se você acredita no poder da determinação e dos sonhos, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras que vão tocar seu coração. Esta é a história de Maria Clara, uma menina da periferia de São Paulo que provou que o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode nos tirar. Capítulo 1. Um encontro improvável. Despertador tocou às 4h30 da manhã, como todos os dias nos últimos 8 anos. Maria Clara Santos abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com os pais na cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. O barulho dos vizinhos já se preparando para mais um dia de trabalho ecoava pelas paredes finas do sobrado geminado. Ela se levantou em silêncio, cuidando para não acordar Conceição e João, que dormiam na cama de casal a poucos metros de distância. A casa tinha apenas 2 cômodos, o quarto onde dormiam os 3, e a sala que servia como cozinha, área de estar e local de estudos de Maria Clara.
Não havia banheiro interno. Usavam o banheiro coletivo no quintal, compartilhado com outras 4 famílias que moravam nos sobrados vizinhos. Maria Clara se dirigiu à pequena pia da cozinha e lavou o rosto com água gelada. Olhou-se no espelho, de plástico rachado, e viu os próprios olhos castanhos, brilhando com aquela determinação que havia desenvolvido ao longo dos anos. Aos 16 anos, ela tinha a maturidade de alguém muito mais velho, forjada pela necessidade e alimentada pelos sonhos. Hoje é o dia, murmurou para si mesma, ajeitando os cabelos escuros numa trança simples. Conceição se mexeu na cama, abrindo um olho sonolento. Filha, já vai sair. Vô, mãe. A entrevista é às 9. Mas quero chegar cedo. Que Deus te abençoe, minha menina, sussurrou Conceição, fazendo o sinal da cruz. Você vai conseguir. Maria Clara beijou a testa da mãe e saiu de casa carregando uma pasta de documentos que havia ganhado de uma professora no final do ensino médio. Era uma pasta simples, de couro sintético já desgastado, mas para ela representava todas as suas esperanças e sonhos. A caminhada até o ponto de ônibus levava 15 minutos, atravessando ruas de terra batida, onde crianças já brincavam nos buracos deixados pela chuva da noite anterior. Era julho, e o frio cortante da madrugada paulistana fazia Maria Clara puxar mais o casaco de lã que havia comprado numa promoção no ano anterior. Enquanto esperava o primeiro ônibus do dia, ela repensou sua trajetória até ali. Tyrell havia começado quando tinha 8 anos de idade, numa tarde de sábado, em que acompanhou a mãe para recolher material reciclável no bairro. Conceição trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes durante a semana. E, aos finais de semana, complementava a renda catando latinhas e papelão. Olha, mãe, havia gritado Maria Clara naquele dia distante, puxando um livro grosso de uma caçamba de lixo. É um dicionário! Conceição examinou o livro, um dicionário inglês-português com mais de 1000 páginas, com a capa meio solta mas o conteúdo intacto. Deve ter caído de algum estudante universitário, disse ela. Leva para casa. Vai que serve para alguma coisa. Serviu para tudo. Naquela mesma noite, Maria Clara começou a folhear o dicionário, fascinada pela ideia de que existiam outras formas de expressar as mesmas ideias. A palavra dream chamou sua atenção. Significava sonho. Ela essa palavra, e no dia seguinte, aprendeu hope e esperança, future futuro e learn aprender. A professora de português da escola, Dona Marlene, foi a primeira a notar o talento especial de Maria Clara. Essa menina tem um dom, ela disse para Conceição numa reunião de pais. Ela absorve conhecimento como uma esponja. M6 Messes já sabia mais inglês que alunos que estudam há anos. Mas professora, respondeu Conceição, visivelmente constrangida, a gente não tem condição de pagar curso de inglês. Não precisa pagar nada. Existem materiais gratuitos, bibliotecas comunitárias, aplicativos no celular. O que essa menina precisa é de incentivo, não de dinheiro. Foi Dona Marlene quem apresentou Maria Clara à biblioteca comunitária do bairro, um pequeno espaço mantido por voluntários numa antiga casa que havia sido doada por uma família. Lá, Maria Clara encontrou livros de francês, italiano, espanhol e alemão, todos usados, muitos com páginas soltas, mas todos repletos das palavras que ela tanto desejava conhecer. Por que você gosta tanto de estudar línguas? Perguntou um dia seu Antônio, o aposentado que coordenava a biblioteca. Por quê? Cada língua é como uma porta, seu Antônio, respondeu Maria Clara, com os olhos brilhando. E eu quero abrir todas as portas possíveis. Aos 10 anos, Maria Clara já conversava em inglês básico. Aos 11, começou a assistir filmes franceses com legendas em português na biblioteca. Aos 12, descobriu que conseguia entender as novelas mexicanas que passavam na televisão sem precisar ler as legendas. O espanhol havia vindo naturalmente pela proximidade com o português. Essa menina é um gênio, dizia João para os vizinhos, com orgulho estampado no rosto. Ontem, ela estava falando em francês com a televisão. Em francês? Igual nos filmes chique. Aos 13 anos, Maria Clara ganhou um celular usado de aniversário, um presente que Conceição havia comprado com as economias de 6 meses. Foi através daquele aparelho simples que ela descobriu o YouTube e os aplicativos gratuitos de ensino de idiomas. Konnichiwa, ela disse numa manhã, cumprimentando os pais em japonês. O que foi que você disse, filha? Perguntou Conceição assustada. Bom dia em japonês, mãe. Japonês agora? João balançou a cabeça, incrédulo. Onde você vai parar, menina? A resposta veio 3 anos depois, quando Maria Clara completou 16 anos e recebeu a visita da ONG Futuro Melhor. Imsua, escola. A organização estava procurando jovens talentosos da periferia para incluir em programas de capacitação e inserção no mercado de trabalho. Carla Mendonça, coordenadora do programa,
Havia chegado à escola numa manhã chuvosa de maio, disposta a encontrar 2 ou 3 alunos que se destacassem. Não esperava encontrar alguém como Maria Clara. Você disse que fala quantos idiomas? Perguntou Carla, achando que havia entendido errado. 10, senhora. Alguns melhor que outros, mas consigo me comunicar nos 10. Pode demonstrar? Maria Clara respirou fundo e começou. Good morning. My name is Maria Clara, and I'm very pleased to meet you. Disse em inglês com sotaque quase perfeito. Bonjour, je m'appelle Maria Clara, et je suis étudiante. Continue em Franks. Buongiorno, mi chiamo Maria Clara, e studio la lingua italiana, proseguiu et. Buenos días. Me llamo María Clara, y me encanta estudiar idiomas. Dice en español. Guten Tag, ich heiße Maria Clara, und ich lerne gern. Continuou em alemão. Depois demonstrou frases básicas em japonês, mandarim, árabe, russo e hindi. Carla ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia acabado de ouvir. Como você aprendeu tudo isso? Sozinha, senhora, com livros da biblioteca, vídeos na internet, aplicativos no celular. Seus pais pagaram algum curso? Não, senhora. Meus pais mal conseguem pagar as contas de casa. Carla se levantou e caminhou pela sala de aula vazia onde conversavam. Maria Clara, você tem noção do que acabou de fazer? Você demonstrou um nível de fluência em múltiplos idiomas que eu nunca vi numa pessoa tão jovem. E tudo autodidata. Eu só gosto de aprender. Eduardo caminhou até uma estante, onde guardava fotografias emolduradas, e pegou uma foto amarelada. Este é meu pai Manuel Santos, no primeiro dia de trabalho numa fábrica em São Caetano do Sul. Olha as mãos dele. Maria Clara observou a foto de um homem jovem, com roupa simples e mãos visivelmente calejadas. Mãos de quem trabalhou a vida inteira, continuou Eduardo. Minha mãe, Conceição, menos curiosamente, o mesmo nome da sua mãe, menos costurava para fora. Em casa, 10 horas por dia, ganhando centavos por peça. Como o senhor conseguiu sair dessa situação? Estudando. Igual você. Trabalhava de office boy durante o dia, e estudava administração à noite numa faculdade particular. Demorei 6 anos para terminar o curso porque às vezes não conseguia pagar as mensalidades. Mas nunca Ele voltou a foto para o lugar e se sentou novamente. Aos 30 anos, peguei um empréstimo de R$ 5.000 e abri esta empresa, numa sala comercial de 20 metros quadrados, na Vila Madalena. Era eu, uma mesa, um telefone e muita vontade de vencer. E como chegou até aqui? Trabalho, persistência e, principalmente, aproveitando as oportunidades quando elas apareciam, mesmo quando pareciam impossíveis ou arriscadas demais. Eduardo se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos de Maria Clara. Você tem um talento extraordinário, mas talento sozinho não basta. Precisa de oportunidade. E oportunidade cria-se ou conquista-se, completou Maria Clara. Meu pai sempre diz isso. Eduardo sorriu genuinamente pela primeira vez desde que se conheceram. Sabe o mesmo. Seu pai. Muito bem, Maria Clara, vou lhe dar uma chance, mas quero que entenda uma coisa. Este não será um estágio comum para fazer cafezinho, organizar arquivos ou atender telefone. Você trabalhará diretamente comigo em negociações internacionais reais. O coração de Maria Clara acelerou. Será exposta a informações sigilosas, contratos de milhões de dólares, executivos poderosos de multinacionais. Haverá pressão, responsabilidade, situações onde um erro de tradução ou interpretação cultural pode custar milhões para nossos clientes. Estou preparada, senhor. Tem certeza? Porque no mundo dos negócios, confiança é tudo. Uma quebra de confiança pode destruir carreiras, empresas, vidas inteiras. Espero que entenda a dimensão da responsabilidade que está assumindo. Entendo perfeitamente, senhor. E não vou decepcioná-lo. Eduardo estendeu a mão. A Santos e Associados, Maria Clara, começará na segunda-feira, 8 horas da manhã, pontualmente. Maria Clara apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto e a importância do momento. Obrigada, senhor Eduardo. Obrigada pela oportunidade. Há algumas questões práticas que precisamos resolver, continuou ele, voltando ao tom profissional. Primeiro, o salário será de R$ 15.000 mensais para começar, mais bonificações baseadas em performance. Os olhos de Maria Clara se arregalaram. R$ 15.000 era mais que seus pais ganhavam juntos em 2 meses. Segundo, você precisará se vestir adequadamente para este ambiente. Minha assistente, Fernanda, te orientará sobre isso e te dará um cartão corporativo com limite para comprar roupas profissionais. Senhor, isso é muito generoso. É investimento, não generosidade. Você representará esta empresa em negociações internacionais. Precisa estar vestida à altura. Terceiro, continuou ele,
Você terá acesso a informações extremamente confidenciais. Assinará um contrato de confidencialidade rigoroso. Qualquer vazamento, mesmo involuntário, resultará em demissão imediata e possíveis consequências legais, entendo. E último, como você ainda é menor de idade, precisaremos da autorização formal dos seus pais. Eles vão ficar muito felizes. Eduardo se levantou, sinalizando o fim da conversa. Fernanda te explicará todos os detalhes administrativos. Maria Clara? Sim, senhor. Você acabou de mudar sua vida. Espero que esteja preparada para as consequências disso. Quando Maria Clara saiu do escritório de Eduardo, Fernanda estava esperando com um sorriso profissional caloroso. Parabéns, disse ela. Em 10 anos trabalhando aqui, nunca vi o senhor Eduardo tão impressionado com alguém. Obrigada. Ainda não acredito que está acontecendo. Vamos resolver as questões práticas. Primeiro, documentação. Fernanda levou para uma sala menor onde preencheram dezenas de formulários. Contrato de trabalho, termo de confidencialidade, dados bancários. Maria Clara nem tinha conta em banco, informações para o Araque. Agora, a questão do guarda-roupa, disse Fernanda, entregando um cartão da empresa para Maria Clara. Há um limite de R$ 8.000. Pode parecer muito, mas roupas corporativas de qualidade são caras. Maria Clara ficou boquiaberta. R$ 8.000 era mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. Isso é muito dinheiro. É o mínimo para se vestir adequadamente neste ambiente. Vamos fazer compras amanhã à tarde? Posso te levar às melhores lojas. Seria ótimo. Obrigada. E Maria Clara? Fernanda se inclinou para mais perto, baixando a voz. Um conselho pessoal. Este ambiente é competitivo e às vezes cruel. Você é muito jovem e, claramente, de origem mais simples. Algumas pessoas tentarão te desestabilizar ou diminuir. Não deixe. Por quê? Porque você tem algo que eles não têm e nunca terão. Talento puro e determinação verdadeira. Eles podem ter diplomas caros e sobrenomes importantes, mas você tem algo mais valioso. Maria Clara pegou 2 ônibus para voltar para casa. Não queria gastar dinheiro com táxi ou Uber. Durante a viagem de quase 2 horas, ficou olhando pela janela, tentando processar tudo o que havia acontecido. Parecia um sonho impossível. Em uma manhã, sua vida havia mudado completamente. Chegou em casa, por volta das 6 da tarde, e encontrou os pais assistindo televisão na salinha. Conceição estava remendando roupas e João lia um jornal velho. E aí, filha? Perguntou João assim que ela entrou. Como foi a entrevista? Maria Clara respirou fundo. Pai, mãe, eu consegui o emprego. Conceição deixou cair a agulha de costura. Conseguiu? Cansei. E vocês não vão acreditar no salário. Quanto? Perguntou João cético. R$ 15.000 por mês. O silêncio que se seguiu foi total. Conceição ficou com a boca aberta. João baixou o jornal lentamente. 15 mil? Murmurou Conceição. Por mês. Por mês. E mais bonificações. Conceição começou a chorar. João se levantou e abraçou a filha com força. Minha menina, disse ele, a voz embargada. Minha menina conseguiu. Ainda não acredito, disse Conceição, limpando as lágrimas com as costas da mão. Nossa filha vai ganhar em 1 mês o que a gente não ganha em 3. E tem mais, continuou. Maria Clara, eles vão me dar roupas. Vou trabalhar com executivos internacionais. Vou usar tudo que aprendi sobre idiomas. Que Deus te abençoe, filha, disse Conceição, fazendo o sinal da cruz. Sempre soube que você era especial. Agora vamos poder ter uma vida melhor? Perguntou João, ainda processando a notícia. Vamos, pai, muito melhor. Naquela noite, Maria Clara mal conseguiu dormir. Ficou acordada imaginando como seria trabalhar naquele ambiente sofisticado. Quais seriam seus desafios? Se conseguiria estar à altura das expectativas. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Não importava o que acontecesse, ela daria o melhor de si. Aquela era sua chance de mudar não apenas sua vida, mas a vida de toda sua família. E ela não desperdiçaria essa oportunidade. Capítulo 3. O peso do SIGR e do tarde de compras na rua Oscar Freire foi uma experiência surreal para Maria Clara. Fernanda levou às lojas mais sofisticadas da região. Lugares que ela nem sabia que existiam. Na primeira loja, uma boutique italiana onde uma única blusa custava R$ 1.500. Maria Clara ficou paralisada na entrada. Vamos, disse Fernanda, percebendo sua hesitação. Sei que parece muito caro, mas qualidade se paga. E neste ambiente, infelizmente, as pessoas julgam muito pela aparência. É só que R$ 1.500 numa blusa é mais que meu pai ganha numa semana. Eu entendo. Também não venho de família rica. Quando comecei a trabalhar aqui, há 10 anos, tive o mesmo choque cultural. Mas aprendi que no mundo corporativo, investir na aparência é investir na carreira. Passaram 3 horas escolhendo roupas. 2 ternos femininos,
um cinza e um azul marinho, 5 blusas sociais de seda, 2 saias de alfaiataria, 3 pares de sapatos de couro italiano, uma bolsa de boa qualidade e alguns acessórios básicos. Quando chegaram ao caixa da última loja, o total era de R$ 7.400. Perfeito, disse Fernanda. Ficou dentro do orçamento? E você está com um guarda-roupa básico mais elegante? No domingo, Maria Clara passou o dia se preparando psicologicamente para o primeiro dia de trabalho. Conceição insistiu em passar todas as roupas novas, mesmo elas já estando perfeitamente passadas da loja. Minha filha vai trabalhar com milionários, dizia ela, passando o terno cinza pela 4ª vez. Tem que estar perfeita. Calma, mãe, já está perfeito. E se você não souber usar os garfos certos? E se tiver que almoçar com eles? Vou observar e aprender, mãe. Sempre foi assim. João estava mais silencioso, claramente orgulhoso, mas também preocupado. Filha, disse ele quando ficaram sozinhos, essa gente rica é diferente da gente. Eles têm códigos, regras que a gente não conhece. Cuidado para não se machucar. Por que eu me machucaria, pai? Às vezes eles fazem a gente se sentir pequeno sem nem perceber. Não por maldade, mas porque vivem num mundo diferente. Só, lembra de quem você é, tá? Sempre vou lembrar, pai. Na segunda-feira, Maria Clara chegou ao edifício às 7h45, 15 minutos antes do horário combinado. O terno cinza caía perfeitamente. Os sapatos eram confortáveis e adequados. O cabelo estava profissionalmente arrumado num coque baixo. Alguns funcionários do prédio a olharam com curiosidade. Menos a notícia da nova protegida do CEU havia se espalhado rapidamente pelos corredores. Fernanda a recebeu com um sorriso caloroso. Nossa, você está perfeita. Como se sente? Nervosa, mas animada. E normal. Vou te apresentar a equipe e explicar como funciona a empresa. A Santos e Associados ocupava 3 andares do edifício. O 25º andar era administrativo, com arraquê, financeiro e operações. O 26º andar abrigava as equipes de consultoria, com departamentos divididos por região Europa, Ásia, América do Norte, América Latina. O 27º andar era executivo, com as salas dos diretores e o escritório de Eduardo. Nossa equipe tem 62 funcionários, explicou Fernanda enquanto fazia o tour, a maioria formada nas melhores universidades do país. Você será a mais jovem funcionária da história da empresa. No 26º andar, Fernanda apresentou aos diretores. Pessoal, esta é Maria Clara Santos, nova assistente especial do Sr. Eduardo, para assuntos internacionais. Robert Thompson, diretor de operações, um americano de 45 anos que morava no Brasil há 15 anos, cumprimentou-a educadamente, mas com ceticismo evidente. Prazer, Maria Clara. Ouvi falar do seu talento linguístico. Patricia Oliveira, diretora financeira. Uma mulher elegante de 50 anos, formada na USP com MBA na Wharton, foi mais direta. Você é muito jovem. Tem certeza de que está preparada para a responsabilidade de trabalhar diretamente com o Eduardo? Estou preparada para aprender e contribuir, doutora Patricia. Carlos Mendonça, diretor jurídico, argentino naturalizado brasileiro, foi mais acolhedor. Bem-vinda ao time, Maria Clara. Se você impressionou o Eduardo, deve ter algo especial mesmo. O restante da manhã foi dedicado a conhecer os sistemas da empresa, entender os processos e receber as primeiras orientações. Às 11h, Eduardo a chamou. Em seu escritório, como está sendo o primeiro dia? Muito intenso, mas interessante. Excelente. Por quê? Já temos trabalho. Hoje à tarde receberemos uma delegação japonesa da Yamamoto Industries. É uma das maiores empresas de manufatura do Japão, e eles querem instalar uma fábrica no Brasil. Que tipo de fábrica? Componentes eletrônicos. Um investimento inicial de $200 milhões, com potencial para gerar 1.000 empregos diretos. Eduardo se levantou e caminhou até o MOPA. Monde na parede. É uma negociação extremamente delicada. Os japoneses são rigorosos com protocolos, têm códigos culturais rígidos e valorizam muito a harmonia nas relações comerciais. E qual seria minha função? Você será responsável por toda a comunicação com eles. Tradução simultânea, interpretação cultural, facilitação do diálogo. Robert, Patricia e Carlos estarão presentes. Mas você será minha ponte direta com os japoneses. Maria Clara sentiu uma mistura de emoção e nervosismo. É muita responsabilidade, mas confiança se constrói com oportunidades. E esta é sua primeira grande oportunidade. Robert apareceu na porta do escritório. Eduardo, posso falar com você? 1 minuto? Claro, Maria Clara, pode nos dar licença? Ela saiu da sala,
mas conseguiu ouvir parte da conversa através da porta entreaberta. Eduardo, com todo respeito, essa é uma negociação de 200 milhões de dólares. Você tem certeza de que é prudente colocar toda a responsabilidade de comunicação nas mãos de uma menina de 16 anos? Tenho certeza, Robert. Mas e se ela cometer algum erro? Se houver algum malentendido cultural, ela não cometerá erros. Confie em mim, é sua decisão, mas gostaria que constasse em ata minha preocupação. Anotado. Às 14 horas, a delegação japonesa chegou pontualmente. Eram 5 homens de Miami-Dade, todos vestidos com ternos escuros idênticos, liderados por Hiroshi Yamamoto, presidente da Yamamoto Industries. A formalidade japonesa estava presente em cada gesto, cumprimentos respeitosos, troca de cartões com ambas as mãos, reverências precisas. Maria Clara os recebeu no lobby e se apresentou em japonês, seguindo rigorosamente o protocolo que havia estudado. Yamamoto-san, Hajimamashi, Watashi wa Maria Clara Santos Tomoshimasu, Kia wa Gokura-sama Deshi. Yamamoto ficou visivelmente impressionado com a fluência e o protocolo correto. Anara, no Nihongo wa Totemo Josu Desuni, Doko de Benku Shimashitaka. Seu japonês é excelente. Onde estudou? Jiban, the Benko, Shimashita, Yamamoto-san, Nihon no Bunka, Niko Miga. Estudei sozinha, Sr. Yamamoto. Tenho interesse na cultura japonesa. Subiharashi, Mezurashi Wakai, Burajirujin Desuni. Você é uma jovem brasileira rara. A reunião foi realizada na sala de conferências principal, com vista panorâmica da cidade. Eduardo fez a apresentação inicial da empresa, destacando a experiência internacional e os casos de sucesso anteriores. Maria Clara traduzia simultaneamente, não apenas as palavras, mas também as nuances culturais e os subtextos das comunicações. Quando Yamamoto fez uma pergunta sobre regulamentações ambientais brasileiras, Maria Clara não apenas traduziu a pergunta, mas também explicou em japonês o contexto regulatório específico, mostrando compreensão profunda, tanto da língua quanto do assunto. Santo-san, disse Yamamoto, dirigindo-se a Eduardo, sua assistente é excepcional. Raramente encontramos tradutores que entendem tanto nossa língua quanto nossa cultura. Maria Clara é realmente especial, respondeu Eduardo com orgulho evidente. Reunião durou 3 horas e foi considerada um grande sucesso. Os japoneses pareceram satisfeitos com as condições apresentadas e prometeram uma resposta em 48 horas. Depois dos cumprimentos formais de despedida, a delegação se dirigiu ao elevador. Foi nesse momento que Maria Clara ouviu algo que mudaria tudo. Yamamoto estava conversando em voz baixa com seu assessor principal, Tanaka-san, achando que ninguém mais entendia japonês. Maria Clara fingiu estar organizando documentos, mas ouviu cada palavra claramente. Kono puro yakudo wa, kanpiki da, dizia Yamamoto. Este pro, da, burajirujin wa napo, videsu. Sim, é verdade. Os brasileiros são inke, no zenke, hota, gadekitara, seni, oper, shanghu, akimeru koto gadekiru. Quando a fábrica estiver pronta, poderemos começar a operação de lavagem. Maria Clara sentiu o sangue gelar. Operação de lavagem. Sene, Oper, Shan. Só podia significar lavagem de dinheiro. Sou Shaichi, diz o Shorui. Shorui o perguntou Tanaka. E os documentos falsos? Subete junbi dekiteiru. Kankyo, Rizansu, Kensetsu, Kyoka, Sabit, Gizuda, Carrera wa. What is Shitachi Jiji Saini? Nani wo shu. Tushite irishkachi shite. Shiranai Dari estão todos preparados. As licenças ambientais, as autorizações de construção. Tudo falsificado. Eles nunca descobrirão o que realmente pretendemos fazer. Soshite, Dokusei Haikabutsu wa, USC resíduos tóxicos. Shokasetsu Kawasina, Kenkyo Horetsu, wa Yuruishi, Kenshi Moya, Gofu Manduru Rou sem Y. Dekiru Meidenen, São Paulo Chernou Hanser, Wo Sendekiru Dar. Despejaremos diretamente nos rios. As leis ambientais são frouxas e a fiscalização é fraca, até conseguirmos lavar 50 milhões de dólares. Provavelmente teremos contaminado metade do estado de São Paulo. Yamamoto riu baixinho. É verdade, senhor, disse ela, levantando-se da cadeira. E posso provar. Pode? Eduardo cruzou os braços, claramente divertido com a situação. Então prove. Fale alguma coisa em, sei lá, alemão. Maria Clara respirou fundo e disse, em alemão perfeito. Guten Tag, Herr Santos. Ich verstehe. Skepsis aber, ich versuche Ihnen das, ich die Wahrheit, sage. Ich habe dies, Sprechen, Autodidact gelernt, while ich glaube, das Bildung, der Einzig,
Weg aus der Armut ist. O sorriso desapareceu lentamente do rosto de Eduardo. O que você disse? Maria Clara traduziu. Bom dia, Sr. Santos, eu entendo seu ceticismo, mas garanto que estou dizendo a verdade. Aprendi essas línguas sozinha porque acredito que a educação é o único caminho para sair da pobreza. Eduardo a encarou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Continue, disse ele. Sua voz agora séria. Outros idiom. Maria Clara continua em francês de vous prouver ma compétence linguistique. Monsieur J. Opry. Le Franque avec des livres, usages dans, une bibliothèque communautaire, de Moncartier. Depois em italiano la mia passion per la ligne nastal desiderio, de aprire nuove porti opportuna, per me e la mia inglês. I believe that knowledge is the only wealth that nobody can take away from us, sir. That's why I've dedicated 8 years of my life to learning languages. E finalmente em japonês. Watashi wa anata no kasha de hatarakatai to omoimasu. Watashi no jinsei wo karu kikai wo kudasai. Eduardo ficou completamente imóvel. Os candidatos olhavam para Maria Clara com uma mistura de admiração e incredulidade. O que você disse em japonês? Perguntou Eduardo, sua voz quase um sussurro. Que gostaria de trabalhar na sua empresa e que por favor me desse uma chance de mudar minha vida. Eduardo caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ficou em silêncio por um longo tempo, enquanto todos na sala aguardavam sua reação. Finalmente, ele se virou para os outros candidatos. Obrigado por virem. Receberão nossa resposta em alguns dias. Depois olhou para Maria Clara. Você fica. Precisamos conversar. Capítulo 2. A oportunidade inesperada. O escritório de Eduardo Santos era uma demonstração impressionante de sucesso e poder. Localizado no último andar do edifício, ocupava um espaço equivalente a 3 apartamentos grandes, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do 360 graus de São Paulo. A decoração era minimalista e cara. Móveis de design italiano assinados, obras de arte contemporânea brasileira, que valiam mais que casas inteiras. E uma mesa de reuniões em madeira maciça que comportava 20 pessoas. Maria Clara estava sentada numa poltrona de couro que custava mais que a renda anual de sua família. Tentando processar como havia chegado até ali, suas mãos tremiam ligeiramente, uma mistura de nervosismo e adrenalina que ela tentava controlar respirando fundo. Eduardo se serviu de um expresso, numa máquina profissional que ocupava um canto da sala, usando uma xícara de porcelana que parecia ter saído de um museu. Café, água, alguma coisa? Ofereceu, observando o nervosismo de Maria Clara. Água, por favor, senhor. Ele serviu água filtrada numa garrafa de cristal, numa taça que Maria Clara segurou com cuidado reverencial, como se fosse um objeto sagrado que pudesse quebrar a qualquer momento. Eduardo se sentou atrás de sua mesa imponente. Recostou-se na cadeira executiva e a observou por um longo momento. Seus olhos cinzentos, que momentos antes demonstravam ceticismo e até zombaria, agora refletiam curiosidade genuína e algo que Maria Clara não conseguia identificar completamente, talvez admiração, talvez surpresa. Conte-me sua história, disse ele, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Quero saber como uma menina de 16 anos da cidade de Tiradentes aprende 10 idiomas fluentemente. E não me venha com respostas prontas. Quero a verdade. Todos os detalhes. Maria Clara respirou fundo. Organizou os pensamentos e começou a contar. Falou sobre o dicionário encontrado no lixo quando tinha 8 anos. Sobre as noites estudando na mesa da cozinha. Sob a luz amarelada da única lâmpada da casa. Sobre a biblioteca comunitária, onde conheceu seu Antônio e descobriu os livros franceses com páginas soltas. Meus pais trabalhavam o dia inteiro, explicou ela, sua voz ganhando confiança conforme contava. Minha mãe saía de casa às 5 da manhã para limpar escritórios no centro, depois ia para uma casa de família, em Moema, e à noite ainda fazia faxina num consultório médico. Meu pai acordava às 4 para trabalhar numa obra em Alphaville. Eles chegavam em casa, exaustos, às 10 da noite. E você ficava sozinha estudando? Sim, senhor. Fazia as tarefas da escola rapidamente, e depois me dedicava aos idiomas. No começo era só curiosidade, mas depois virou paixão. Cada palavra nova que aprendia era como descobrir um tesouro. Eduardo se levantou e caminhou até uma das janelas, observando o trânsito intenso da Avenida Paulista lá embaixo. E seus pais, o que achavam dessa dedicação aos estudos? No começo ficaram preocupados. Achavam que eu estava estudando demais, que devia brincar mais, ser mais criança. Mas depois começaram a perceber que aquilo me fazia feliz. Meu pai sempre dizia: filha, eu não posso te deixar dinheiro, mas posso te apoiar para conseguir. E conhecimento ninguém rouba.
Homem sábio, seu pai. Muito. Ele só estudou até a 4ª série. Mas tem uma sabedoria prática que muita gente formada não tem. Eduardo voltou para a mesa e se sentou novamente. Me, fail sabra. Os outros idiomas. Como foi aprendendo? O francês veio depois do inglês. Encontrei uns livros na biblioteca comunitária. Menos eram livros de francês para crianças. Bem básicos, mas suficientes para começar. Depois descobri que conseguia assistir filmes franceses com legendas em português e ir comparando. E o italiano? Mês. Fácil. Por causa do português. Comecei assistindo filmes do Roberto Benigni, na televisão. A Vida é Bela, passou umas 10 vezes num canal aberto, e eu assistia sempre, prestando atenção na pronúncia, nas expressões. Espanhol também, deve ter sido natural. Foi, mas quis aprender o espanhol mexicano, argentino, colombiano. Cada país tem suas particularidades. Passei muito tempo assistindo novelas e filmes de diferentes países latinos. E os idiomas mais difíceis? Japonês? Mandarim? Árabe? Maria Clara sorriu pela primeira vez, desde que entrara no escritório. Esses foram desafio. Quando eu o celular aos 13 anos, descobri aplicativos gratuitos. Duolingo, Busuu, Hellotalk. Passei a conversar com nativos desses países, através de aplicativos de intercâmbio de idiomas. Você conversava com japoneses? Sim. Conheci uma professora de Tóquio chamada Yuki. Ela me ensinava japonês, e eu ensinava português para ela. Conversávamos 2 horas todos os dias pelo WhatsApp. Ela me contava sobre a cultura japonesa. Eu contava sobre o Brasil. Eduardo balançou a cabeça impressionado. E conseguiu tudo isso sozinha, sem pagar um centavo? Exato, a internet é uma universidade gratuita, Sr. Eduardo. Tem tudo lá. Basta ter paciência e disciplina para procurar. Prove mais uma vez, disse ele, recostando-se na cadeira. Quero ouvir os outros idiomas que não demonstrou lá embaixo. Maria Clara respirou fundo e começou. Em árabe, falou sobre sua admiração pela cultura árabe e pela complexidade da língua. Ana Wibu, ao lugar. Al-Arabiya Leonaha lugar Jamilahu, Talam Tua, Lian Yerud, Anafem, Thakafat, Russo, Discushu, Literatura, Ya Izuchi Ruski, Yazık, Katobi, Chittit, Dostoevskogo, I Tolstogo, V Originalum, Yazık Literatura, Ito, Mosmustu, em mandarim. Falou sobre economia. WZXE ZhongwenyanY, Zhongguo, Shu, Shuji, Shangzhou, Zhongyo de Jeste, Jeshije, Qiangguo Jequic, Xiang Liogio Titman de Xingwenhua. Em Hindi, abordou filosofia. Mein Hindi, Sier Hahahum, Kyun Ki Mein, Barat Ki Prakan, Darmayan or Darshan Ko, Samajna Chatahun, Jian Ki Koi, Sima, Nehin Hai. Para cada idioma, ela mantinha não apenas a fluência, mas também conseguia adaptar o sotaque, as expressões culturais específicas e até mesmo os gestos corporais apropriados para cada cultura. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo depois da demonstração, tamborilando os dedos na mesa de madeira nobre. Finalmente, se levantou e caminhou novamente até a janela. Em 40 anos de negócios internacionais, disse ele, sem se virar para olhá-la, nunca vi nada parecido. Já contratei tradutores formados em universidades estrangeiras, pessoas com certificações internacionais, profissionais com décadas de experiência. Nenhum deles tem a naturalidade que você demonstrou agora. Só tive muita determinação. Senhor, determinação. Ele repetiu, pensativo, finalmente se virando para encará-la. Sabe, Maria Clara, eu também vim de baixo. Meus pais chegaram de Portugal em 1954. Sem falar uma palavra de português direito, carregando 2 malas de roupa usada e 20 escudos no bolso. A necessidade. Quando você cresce numa família onde cada centavo importa, aprende que conhecimento é a única riqueza que ninguém pode te tirar. Então você investe tudo nele. A Fundação Conhecimento Sem Fronteiras, criada por Maria Clara, já havia beneficiado mais de 2.000 jovens da periferia brasileira com programas de ensino de idiomas e capacitação profissional. Dezenas deles conseguiram empregos em empresas multinacionais, outros abriram seus próprios negócios. Alguns conseguiram bolsas de estudo em universidades estrangeiras. Meu maior orgulho, dizia Maria Clara em palestras motivacionais, não são os idiomas que aprendi, ou o sucesso financeiro que alcancei. Meu maior orgulho é saber que ajudei outros jovens a descobrir que eles também podem alcançar seus sonhos. Eduardo, agora com 57 anos, observava, orgulhoso, a jovem mulher, que havia salvado não apenas sua empresa, mas também sua alma. Você sabe, disse ele numa tarde, observando Maria Clara conduzir uma videoconferência em mandarim, com investigadores chineses. Naquele dia em que ri da sua afirmação sobre os 10 idiomas,
Eu pensava que estava fazendo um favor a você, ao te dar uma oportunidade, e estava fazendo, respondeu Maria Clara, desligando a videoconferência. Não. Você que fez um favor a mim. Me ensinou que integridade vale mais que qualquer contrato, que caráter vale mais que qualquer certificado, e que a verdadeira riqueza não está no que ganhamos, mas no que construímos. Maria Clara sorriu, lembrando-se da menina tímida, que havia subido nervosa naquele elevador 5 anos antes, carregando sonhos enormes numa pasta de documentos desgastada. Sabe o que aprendi? Disse ela, que a diferença entre sonhos e realidade não é o tamanho dos nossos problemas ou a quantidade de dinheiro que temos. É o tamanho da nossa determinação e a força dos nossos princípios. E, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando os vidros dos Heran-Raceias com tons dourados, Maria Clara Santos continuava provando todos os dias que não importa de onde você vem, importa quem você escolhe ser e até onde está disposto a ir para permanecer fiel a si mesmo. Epílogo. 10 anos depois Maria Clara Santos, aos 26 anos, estava no Palácio do Planalto em Brasília, recebendo do Presidente da República a Ordem do Mérito por serviços prestados ao país. A cerimônia reconhecia sua contribuição para o combate ao crime organizado internacional e seu trabalho na recuperação de bilhões de reais desviados por esquemas de corrupção. A trajetória da doutora Maria Clara, disse o presidente em seu discurso, representa o melhor do Brasil. Talento, determinação e, principalmente, integridade inabalável. Ela nos ensina que o verdadeiro desenvolvimento de uma nação começa com o desenvolvimento moral de seus cidadãos. Na APT, estavam Conceição e João, agora professora aposentada e dono de uma próspera empresa de construção, respectivamente. Ambos choravam de emoção, lembrando-se da menina que estudava idiomas na mesa da cozinha sob a luz amarelada da única lâmpada da casa. Eduardo também estava presente, agora presidente do Conselho Nacional de Ética Empresarial, cargo para o qual fora indicado depois que a Santos e Associados se tornou modelo internacional de empresa socialmente responsável. Após a cerimônia, um jovem jornalista se aproximou de Maria Clara. Maria Clara, qual conselho daria para jovens que sonham em mudar de vida, mas se sentem limitados por sua origem social? Maria Clara olhou para o jovem. Menos ele tinha a mesma idade que ela tinha, quando tudo começou. Os mesmos olhos brilhando com sonhos e dúvidas. Primeiro, disse ela, entenda que conhecimento é democrático. Não importa se você tem dinheiro. Para pagar cursos caros menos a internet, tem tudo o que você precisa aprender. Basta ter disciplina e determinação. E segundo, nunca abra mão dos seus princípios para conseguir o que quer. Sucesso conquistado sem integridade não é sucesso. É uma ilusão que mais cedo ou mais tarde se desfaz. E terceiro, Maria Clara sorriu. Lembrando-se das palavras do pai tantos anos antes, lembre-se de que oportunidade se cria ou se conquista. Se você não conseguir abrir uma porta, construa uma janela. Se não conseguir construir uma janela, construa uma escada. Sempre há um caminho para quem está determinado a encontrá-lo. Mais tarde, sozinha em seu hotel, em Brasília, Maria Clara olhou pela janela para a capital federal, iluminada, e pensou em todos os jovens do Brasil, que naquele momento, estavam estudando, em condições difíceis, sonhando com um futuro melhor, lutando contra as limitações impostas pela pobreza. Ela pegou o celular e gravou um vídeo, que seria postado em suas redes sociais. Meu nome é Maria Clara Santos. Há 10 anos, eu era uma menina de 16 anos da periferia de São Paulo, que sonhava em mudar de vida através dos estudos. Hoje recebi uma das maiores honrarias que um brasileiro pode receber. Quero que vocês saibam que isso não aconteceu porque eu sou especial, ou porque tive sorte. Aconteceu porque acreditei que era possível. Trabalhei todos os dias para realizar meus sonhos. E nunca, nunca mesmo, abri mão dos valores que meus pais me ensinaram. Ela pausou, olhando diretamente para a câmera. Se você está assistindo, isso numa favela, numa periferia, numa cidade pequena, numa situação difícil, quero que saiba. Seu futuro não é determinado pelo lugar onde você nasceu. É determinado pelo tamanho dos seus sonhos e pela força da sua determinação. Não desista. O Brasil precisa de pessoas como você. O vídeo teve mais de 10 milhões de visualizações em 24 horas. E inspirou milhares de jovens em todo o país a perseguir seus sonhos com mais determinação. E assim, Maria Clara Santos continuou provando que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que conseguimos para nós mesmos, mas pelo que conseguimos inspirar nos outros. Ela havia descoberto que a maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Esta foi a história de Maria Clara Santos, uma prova viva de que determinação, honestidade e conhecimento podem vencer qualquer obstáculo. Se esta história te inspirou, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração.
e compartilhe nos comentários. Qual é o seu maior sonho e o que você está fazendo hoje para realizá-lo? Lembre-se, sua jornada também pode começar hoje, não importa de onde você vem. O que importa é para onde você está disposto a ir. Soshite, Moshi Nanika ga Okotera Santos and Associates Kasikanen, Wo, Ou Wara Shitachi Yanai. E se algo dar errado, a Santos e Associates levará a culpa. Não, nós. As portas do elevador se fecharam e eles desapareceram. Maria Clara ficou paralisada no corredor, com as pernas tremendo e o coração disparado. Ela acabara de descobrir que a negociação que havia facilitado com tanto orgulho era, na verdade, parte de um esquema criminoso massivo que envolveria lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, destruição ambiental e, ainda por cima, usaria a empresa de Eduardo como bode expiatório. Eduardo apareceu na porta da sala de conferências. Uftri. Maria Clara, que trabalho fantástico! Yamamoto ficou impressionadíssimo com você. Disse que nunca havia conhecido uma tradutora tão competente. Maria Clara forçou um sorriso, tentando esconder o pânico que sentia. Obrigada, Sr. Eduardo. E, sabe de uma coisa? Tenho certeza de que eles vão aceitar nossa proposta. Este vai ser o maior contrato da história da empresa. Menos nossa comissão, será de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, o número ecoou na cabeça de Maria Clara como um trovão. Era dinheiro suficiente para resolver todos os problemas financeiros da empresa, garantir empregos para dezenas de pessoas, permitir que Eduardo realizasse todos os seus planos de expansão. E tudo baseado numa farsa criminosa. Senhor Eduardo. Ela começou hesitantemente. Posso fazer uma pergunta sobre a Yamamoto Industries? Claro. O que quer saber? O senhor fez alguma verificação sobre a reputação deles no Japão? Eduardo a olhou com curiosidade. Por que pergunta? Eles são uma das maiores empresas de manufatura do país. Faturamento anual de 2 bilhões de dólares, cotados na Bolsa de Tóquio, há 20 anos. É que, bem, durante a reunião, percebi algumas nuances nas conversas que me deixaram preocupada. Que tipo de nuances? Maria Clara respirou fundo. Era agora ou nunca. Depois da reunião, quando estavam esperando o elevador, ouvi o Sr. Yamamoto conversando com o assessor dele em japonês. Eles não sabiam que eu entendia. O semblante de Eduardo mudou imediatamente. O que você ouviu? Eles mencionaram documentos falsos, Sr. Eduardo. Licenças ambientais falsificadas. E falaram sobre despejar resíduos tóxicos diretamente nos rios. Eduardo ficou imóvel por um momento, processando a informação. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Absoluta. Eles também mencionaram a operação de lavagem, Sene, Oper, Shon. Em japonês, só pode significar lavagem de dinheiro. Meu Deus. Eduardo se deixou cair numa cadeira, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Você tem ideia do que está me dizendo? Tenho, e há mais, Sr. Eduardo. Eles disseram que se algo der errado a culpa recairá sobre a Santos e Associates. Não, sobre eles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou olhando para o vazio por um longo tempo, claramente tentando processar todas as implicações do que havia ouvido. 50 milhões de reais, murmurou ele. Este contrato salvaria a empresa. Maria Clara, estamos passando por dificuldades financeiras sérias. O mercado está difícil. Perdemos 3 grandes clientes no último semestre. Se esta negociação não dar certo, mas senhor, se eles realmente pretendem contaminar rios e lavar dinheiro, eu sei, explodiu Eduardo, se levantando bruscamente da cadeira. Eu sei muito bem o que isso significa, mas você faz ideia do que está me pedindo? QEU Abraham. Do maior contrato da minha carreira baseado numa conversa que uma menina de 16 anos diz ter ouvido. Maria Clara sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. A palavra menina saiu da boca de Eduardo carregada de desprezo e desconfiança. Eu não estou inventando, Sr. Eduardo. Não estou dizendo que está inventando, disse ele, tentando controlar a voz. Mas, droga, por que você teve que ouvir essa conversa? Por que logo agora? Eduardo caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Os prédios comerciais, as avenidas congestionadas, milhões de pessoas lutando para sobreviver numa metrópole implacável. Escuta, Maria Clara, disse ele, sem se virar. Você é nova, idealista, não entende completamente como o mundo funciona. Às vezes, para conseguir fazer o bem maior, precisamos aceitar alguns males menores. Males menores, Maria Clara não conseguiu esconder a indignação na voz. Contaminar rios é mal menor? Lavar dinheiro é mal menor? A fábrica vai empregar 1000 pessoas. Eduardo se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto. 1000 famílias que terão sustento, dignidade, futuro. E se eu denunciar essa empresa baseado numa suspeita,
Não apenas perderei o contrato, mas também serei processado por difamação e calúnia. Perderei tudo que construí em 40 anos, mas as pessoas que vão ser prejudicadas pela contaminação e o meio ambiente, o governo tem órgãos fiscalizadores. Se eles tentarem fazer algo ilegal, serão descobertos e punidos. E se não forem, e se conseguirem enganar os fiscais como estão tentando nos enganar? Eduardo se sentou pesadamente em uma poltrona, colocando a cabeça entre as mãos. Não sei, Maria Clara. Eu simplesmente não sei. 40 anos construindo esta empresa, 40 anos mantendo minha reputação impecável, 40 anos provando que um filho de imigrantes pobres pode vencer na vida. Senhor Eduardo, disse Maria Clara, se aproximando e se sentando numa cadeira à sua frente. E se houver uma forma de investigar mais sem colocar a empresa em risco imediato? Eduardo levantou a cabeça. Como? Me deixe pesquisar mais profundamente sobre Yamamoto Industries. Posso usar meus conhecimentos de japonês para acessar sites japoneses, relatórios governamentais, notícias locais. Se eu encontrar evidências concretas de atividades ilegais anteriores, aí teremos base sólida para agir sem que pareça apenas suspeita. E se não encontrar nada, então talvez eu tenha interpretado mal a conversa. Ou talvez eles tenham mudado de estratégia ao perceber que podem estar sendo monitorados. Eduardo a estudou por um longo momento. Quanto tempo você precisa? 24 horas. Say it. Amanhã à tarde eu não encontrar nada concreto. Você pode prosseguir com a negociação. E se encontrar, aí decidimos juntos qual a melhor forma de proceder. Eduardo ficou em silêncio por quase 5 minutos, claramente pesando todas as opções e consequências. Finalmente suspirou profundamente. Tudo bem. Você tem até amanhã, às 5 da tarde. Se encontrar algo sólido, considerei seriamente suas preocupações. Se não encontrar, assinamos o contrato preliminar e nunca mais tocamos neste assunto. Combinado. Combinado. E Maria Clara? Sim, senhor. Nem uma palavra sobre isso para ninguém. Nem para os outros diretores, nem para Fernanda, nem para seus pais. Se vazar qualquer informação, você será demitida imediatamente e processada por quebra de confidencialidade. Entendeu? Entendi. Na noite, Maria Clara chegou em casa exausta, mas não fisicamente. O peso moral da situação era esmagador. Durante o jantar simples de feijão, arroz e ovo frito que Conceição preparara, ela mal conseguiu comer. Filha, você está com cara de... Quem comeu e não gostou? Observou João. Como foi o primeiro dia? Intenso, pai. Muito intenso. Trabalhou com japoneses? Perguntou Conceição. Deve ser difícil entender eles, né? Na verdade, não é. O difícil é outras coisas. Que outras coisas? Insistiu João. Maria Clara olhou para os pais. Conceição com as mãos calejadas, de tanto trabalhar como faxineira. João com os ombros ligeiramente curvados, pela artrite que desenvolvera, carregando sacos de cimento. Duas pessoas honestas, trabalhadoras, que sempre lhe ensinaram valores sólidos. Pai, se você soubesse que alguém vai fazer uma coisa muito errada, mas denunciar essa pessoa significasse perder tudo que você tem, o que faria? Joe Perude comer e olhou seriamente para a filha. Filha, dinheiro a gente sempre pode conseguir de novo. Consciência limpa não. Se eu sei que alguém vai prejudicar outras pessoas, e eu não faço nada vir o cacplais. Mas e se for muito dinheiro? Dinheiro. Que poderia mudar nossa vida? Filha, disse Conceição, colocando a mão sobre a de Maria Clara. A gente sempre foi pobre de dinheiro, mas rica de dignidade. Prefiro continuar assim que ficar rica, às custas do sofrimento dos outros. Maria Clara sentiu os olhos se encherem. Seus pais, sem saber de nada sobre a situação específica, acabavam de lhe dar a orientação moral que precisava. Depois do jantar, ela se trancou no quarto e passou a noite inteira pesquisando sobre a Yamamoto Industries. Usou seus conhecimentos de japonês para acessar sites de notícias japoneses, relatórios governamentais, fóruns de discussão, blogs especializados em economia. O que encontrou a deixou ainda mais alarmada. Yamamoto Industries tinha um histórico sombrio no Japão. Nos últimos 10 anos, havia sido multada 8 vezes por violações ambientais graves, incluindo 3 casos de contaminação de rios por despejo de resíduos tóxicos. Havia relatórios documentados de pelo menos 4 fábricas da empresa que haviam causado problemas de saúde em comunidades vizinhas. Mas o mais chocante foi descobrir que a empresa estava sendo investigada pela Polícia Nacional Japonesa Keizatsushi por suspeita de conexões com a Yakuza máfia japonesa e por lavagem de dinheiro através de investimentos internacionais. Havia documentos oficiais, disponíveis publicamente no site do governo japonês, mencionando especificamente operações suspeitas de lavagem de capital através de subsidiárias estrangeiras. É exatamente o que eles estão fazendo aqui, murmurou Maria Clara para si mesma às 3 da manhã.
lendo um relatório policial em japonês. Não é só questão ambiental, é lavagem de dinheiro usando nossa empresa como fachada. Ela encontrou também notícias sobre outras empresas estrangeiras que haviam sido usadas como laranjas pela Yamamoto em operações similares na Tailândia, no Vietnã e na Indonésia. Em todos os casos, quando as autoridades descobriam o esquema, a culpa recaía sobre as empresas locais. Enquanto a Yamamoto conseguia se desvincular legalmente das operações, Maria Clara imprimiu todos os documentos relevantes, mais importantes para o português, e preparou um relatório detalhado de 15 páginas. Eram quase 5 da manhã quando terminou, mas ela sabia que tinha em mãos prova suficiente para demonstrar que suas suspeitas eram fundamentadas. O problema era que muitos dos documentos estavam em japonês, e eram de fontes que pessoas que não falavam o idioma teriam dificuldade para verificar. Eduardo poderia argumentar que ela estava interpretando mal as informações, ou que as fontes não eram confiáveis. Na terça-feira, ela chegou ao escritório com olheiras profundas e uma pasta cheia de documentos. Eduardo a recebeu em seu escritório, às 9 da manhã, claramente ansioso para ouvir o resultado da pesquisa. Então, o que descobriu? Maria Clara colocou a pasta sobre a mesa e começou a mostrar os documentos. Senhor Eduardo, a Yamamoto Industries tem um histórico gravíssimo no Japão. Veja estes relatórios governamentais. Ela mostrou as multas ambientais, os casos de contaminação, os documentos da investigação policial. Eduardo examinou tudo cuidadosamente, mas ela percebia ceticismo em seu olhar. Maria Clara, estes documentos estão todos em japonês. Como posso ter certeza de que você está traduzindo corretamente? Posso te mostrar dicionários online, sites de tradução automática. Tradução automática não é confiável para documentos, e mesmo que suas traduções estejam corretas, isso prova que eles tiveram problemas no passado. Não necessariamente que pretendem fazer a mesma coisa aqui. Maria Clara sentia a frustração crescendo. Mas, senhor, as evidências são claras. Eles têm histórico de usar empresas estrangeiras como fachada para lavagem de dinheiro, evidências ou interpretações suas baseadas em documentos que só você consegue ler. Nesse momento, a secretária de Eduardo bateu na porta. Senhor Eduardo, os japoneses estão chegando para a reunião das 10 horas. O coração de Maria Clara disparou. Que reunião? Para assinar o contrato preliminar? Respondeu Eduardo, organizando os documentos sobre a mesa. Yamamoto ligou ontem à noite dizendo que estavam prontos para prosseguir. Mas nós combinamos 24 horas. E você teve 24 horas. Trouxe documentos em japonês que não posso verificar e interpretações que podem estar. Não é evidência suficiente para eu jogar fora 50 milhões de reais. Maria Clara se levantou da cadeira, desesperada. Senhor Eduardo, por favor, me dê mais algumas horas. Posso conseguir traduções oficiais? Posso entrar em contato com autoridades japonesas. Não há mais tempo, Maria Clara. A decisão está tomada. Naquele momento, Maria Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Enquanto Eduardo se preparava para receber a delegação japonesa, ela pegou seu celular e discou um número que havia encontrado durante a pesquisa da noite anterior. Polícia Federal, Departamento de Investigações Financeiras. Bom dia. Bom dia, disse Maria Clara, saindo do escritório e falando baixo no corredor. Gostaria de reportar uma possível operação de lavagem de dinheiro internacional. Caput 4. A coragem de fazer o CRTU, a sala de reuniões da Santos e Associados, nunca havia sido o palco de uma cena tão dramática. Às 10h30 da manhã de terça-feira, o que deveria ser a assinatura de um contrato de 200 milhões de dólares, se transformou numa operação policial que seria notícia nos jornais do país inteiro. Doutora Mariana Silva, delegada da Polícia Federal especializada em crimes financeiros internacionais, mostrou sua identificação enquanto mais 6 agentes federais entravam na sala. A delegação japonesa, que momentos antes conversava animadamente sobre os detalhes finais do contrato, ficou visivelmente tensa. Yamamoto-san, disse doutora Mariana em inglês. Vocês estão detidos para interrogatório sob suspeita de tentativa de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos internacionais e conspiração para crimes ambientais. Eduardo estava pálido como uma folha de papel, tentando processar o que estava acontecendo. Polícia Federal? Doutora Mariana, deve haver algum engano. Esta é uma negociação comercial legítima. Senhor Eduardo, interrompeu a delegada. Não, há engano. Estamos investigando a Yamamoto Industries há 8 meses, em cooperação com as autoridades japonesas. Tínhamos certeza de que eles tentariam usar uma empresa brasileira idônea como fachada para suas operações, mas não sabíamos qual empresa seria escolhida. 8 meses. Eduardo olhou confuso para Maria Clara.
que estava encostada na parede, observando tudo com uma mistura de alívio e nervosismo. Quando soubemos da negociação com a Santos e Associados, montamos esta operação. Estávamos monitorando todas as comunicações, todas as reuniões. Tínhamos escutas telefônicas, câmeras de vigilância, acompanhamento 24 horas. Yamamoto, até então calado, falou pela primeira vez. Desde que os policiais entraram. This is preposterous. We are legitimate businessmen. This is clearly a setup. Mr. Yamamoto, respondeu doutora Mariana fluentemente em inglês. We have recorded conversations, documented evidence of your previous operations in Southeast Asia, and cooperation from Japanese authorities. This is not a setup, this is justice. Os agentes algemavam os japoneses. Doutora Mariana se dirigiu a Eduardo. Senhor Eduardo, precisamos conversar. Sua empresa não está sendo investigada, menos pelo contrário. Vocês foram as vítimas escolhidas para este esquema, mas precisamos da sua cooperação total. Minha cooperação? Mas eu não sabia de nada. Sabemos disso. Mas alguém da sua equipe sabia. Ela olhou diretamente para Maria Clara. Foi a senhorita que ligou ontem à noite para nossa central, não foi? Todos os olhos se voltaram para Maria Clara. Eduardo a encarou com uma expressão que misturava incredulidade, traição, algo que ela não conseguia identificar. Você ligou para a Polícia Federal? Liguei, respondeu Maria Clara, erguendo o queixo com determinação. Depois de encontrar todas as evidências, eu sabia que não podia deixar isso passar. Mas você havia me prometido 24 horas. E eu cumpri minha parte. Pesquisei, encontrei as provas, apresentei para o senhor. Quando vi que não ia conseguir com Venclaw, com documentos em japonês, fiz o que era certo. Eduardo se deixou cair numa cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. 50 milhões de reais. Era minha chance de salvar a empresa. Doutora Mariana se sentou ao lado dele. Senhor Eduardo, o senhor não faz ideia do favor que sua funcionária lhe fez. Se tivesse assinado esse contrato dentro de 6 meses, quando nosso esquema de investigação se fechasse, o senhor estaria preso como cúmplice involuntário de lavagem de dinheiro e crimes ambientais. Sua empresa seria fechada, seus bens confiscados, sua reputação destruída para sempre. Como assim? Era exatamente isso que eles queriam. User, a Santos e Associados como laranja. Todo o dinheiro sujo passaria pela conta da sua empresa. Todas as licenças falsificadas levariam à assinatura de vocês. Quando a Polícia Federal descobrisse o esquema, toda a culpa recairia sobre a empresa brasileira. Eduardo levantou a cabeça lentamente, olhando para Maria Clara, com uma expressão completamente diferente. Eles iam me usar como bode expiatório. Exatamente, é o modus operandi padrão da Yamamoto Industries. Já fizeram isso com empresas na Tailândia, Vietnã, Indonésia e Filipinas. Em todos os casos, os empresários locais foram presos, perderão tudo. Enquanto os japoneses conseguiram se desvincular legalmente das operações, meu Deus. Mas há uma boa notícia. Continuou doutora Mariana com um sorriso. Existe uma recompensa federal de 15 milhões de reais para informações que levem à prisão de organizações criminosas internacionais envolvidas em lavagem de dinheiro, e essa recompensa será dividida entre sua empresa e a funcionária que forneceu as informações. Eduardo olhou para Maria Clara, depois para a delegada. 15 milhões? Sim, e a mais. O governo federal tem programas de incentivo para empresas que colaboram ativamente com investigações internacionais. Vocês serão convidados a participar de licitações exclusivas para prestar consultoria em futuras operações investigativas. Isso significa que sua empresa não apenas não perdeu 50 milhões, ganhou 15 milhões e acesso ao mercado totalmente novo e extremamente lucrativo. Enquanto a Polícia Federal levava os criminosos japoneses, Eduardo ficou sozinho com Maria Clara, na sala de reuniões devastada. Os documentos do contrato fraudulento estavam espalhados sobre a mesa, junto com as algemas que haviam sido usadas nos japoneses. Por um longo tempo, nenhum dos dois disse nada. Finalmente, Eduardo quebrou o silêncio. Você me salvou. E you fez. O que era certo? Não. Você fez muito mais que isso. Ele se levantou e caminhou até a janela. Você salvou minha empresa, minha reputação, minha liberdade, minha vida. E eu duvidei de você. Te chamei de menina, questionei sua competência, ignorei suas evidências. O senhor estava assustado. É compreensível. Não. Não é compreensível. Eduardo se virou para ela, os olhos marejados. Você é uma menina de 16 anos que arriscou tudo. Sua carreira, sua posição, seu futuro, para fazer o que era moralmente correto. E eu, um homem de 52 anos, com 40 anos de experiência, estava disposto a ignorar crimes gravíssimos por dinheiro. Maria Clara se aproximou dele. Senhor Eduardo, o senhor não é uma pessoa má. O senhor estava desesperado, preocupado.
Com a empresa, com os funcionários, qualquer pessoa na sua posição teria dificuldade para tomar a decisão certa. Mas você não teve dificuldade. Tive sim. Passei a noite inteira acordada, pesando as consequências. Sabia que podia estar destruindo minha carreira antes mesmo dela começar. Mas meus pais sempre me ensinaram que existem coisas mais importantes. Cute and Hero. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. Sabe, Maria Clara, quando eu era jovem como você, também tinha ideais firmes. Queria mudar o mundo, fazer a diferença. Mas a vida me ensinou que às vezes é preciso fazer concessões, aceitar compromissos para sobreviver no mundo dos negócios. Ele caminhou de volta para a mesa e pegou um dos documentos falsificados. Ao longo dos anos, fui fazendo pequenas concessões morais. Nada grave, nada criminoso. Mas compromissos éticos. Fechei os olhos para certas práticas duvidosas de clientes. Aceitei contratos sem fazer todas as verificações necessárias. Priorizei lucro sobre princípios. E agora? Agora você me lembrou de quem eu era antes de me tornar quem sou hoje. Me lembrou de que sucesso financeiro sem integridade moral não é sucesso, é fracasso, disfarçado de prosperidade. Eduardo estendeu a mão para Maria Clara. Quero propor uma sociedade, Maria Clara. Não uma relação patrão-funcionária, mas uma verdadeira parceria. Como assim? Quero reconstruir a Santos e Associados do zero, baseada em valores sólidos, transparência total, verificação rigorosa de todos os clientes, integridade absoluta em todas as operações. E quero que você seja minha sócia nessa empreitada. Sócia? Mas eu tenho só 16 anos. E aos 16 anos você demonstrou mais integridade e competência que executivos com décadas de experiência. Idade não define caráter. Maria Clara. Ações definem caráter. Maria Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso significaria que você seria sócia minoritária da empresa, com direito à participação nos lucros, poder de decisão nas operações, e total autonomia para implementar os padrões éticos que considera necessários. E a recompensa da Polícia Federal será dividida meio a meio entre nós. 7,5 milhões para cada um, suficiente para você garantir o futuro da sua família e ainda investir na expansão da empresa. Maria Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando a dimensão da proposta. E se eu cometer erros? E se minha inexperiência prejudicar a empresa? Erros se corrigem, Maria Clara. Falta de caráter não. Prefiro ter uma sócia jovem e íntegra que um executivo experiente e corrupto. Ela estendeu a mão. Aceito a parceria, senhor Eduardo. Mas com uma condição. Qual? Que criemos um programa de estágios para jovens da periferia. Quero dar a outros meninos e meninas as mesmas oportunidades que o senhor me deu. Eduardo apertou a mão dela firmemente. Condição: aceita. Bem-vinda à sociedade, Maria Clara Santos. 3 meses de IPU, e essa é a nova sede da Santos e Associados ocupava um andar inteiro de um edifício moderno na Avenida Faria Lima. A empresa havia sido completamente reestruturada. Novos procedimentos de verificação de clientes, auditória externa, trimestral, código de ética rigoroso, e um departamento específico para investigação de compliance internacional. Maria Clara estava em seu escritório, uma sala ampla com vista para o Parque Ibirapuera, menos revisando relatórios sobre potenciais novos clientes, quando Fernanda bateu na porta. Maria Clara, chegaram os primeiros candidatos para o programa de estágios. Quantos se inscreveram? 243 jovens de escolas públicas da periferia, e tem até um menino que diz falar 8 idiomas. Maria Clara sorriu. Mande ele entrar primeiro. Quero conhecer esse talento. O programa Oportunidades Sem Fronteiras havia sido lançado em parceria com organizações não governamentais de todas as regiões periféricas de São Paulo, oferecia estágios remunerados, curso de capacitação em negócios internacionais e bolsas de estudo para jovens que demonstrassem potencial excepcional. A ideia é simples. Maria Clara havia explicado numa entrevista para o Jornal Nacional. Talento não tem classe social. Existem milhares de jovens brilhantes nas periferias deste país que só precisam de uma oportunidade para mostrar seu potencial. A recompensa da Polícia Federal havia permitido não apenas a reestruturação da empresa, mas também mudanças significativas na vida de Maria Clara e sua família. Conceição havia voltado a estudar e se formara professora aos 40. João fizera o tratamento da artrite e abriu uma pequena construtora especializada em reformas residenciais. A família se mudara para uma casa confortável em Santo André. Mas Maria Clara fazia questão de voltar à cidade Tiradentes toda semana para dar aulas gratuitas de idiomas na escola onde estudou. Nunca se esqueçam de onde vieram, ela dizia.
Para os alunos do programa, e nunca deixem ninguém dizer que seus sonhos são grandes demais para sua realidade atual. Eduardo havia cumprido todas as promessas. A empresa se tornara referência nacional em compliance internacional e investigação empresarial. A parceria com a Polícia Federal rendera contratos governamentais que faturavam mais que os antigos contratos privados. E tudo dentro da mais absoluta legalidade. Sabe qual foi minha maior conquista? Perguntou Eduardo para Maria Clara numa tarde de dezembro, enquanto observavam o movimento da cidade pela janela do escritório. A recuperação financeira da empresa? Não. Foi recuperar minha dignidade. Conseguir dormir tranquilo todas as noites, sabendo que não estou prejudicando ninguém para ganhar dinheiro. E você sabe qual foi a minha maior conquista? Respondeu Maria Clara. Me conta. Provar para mim mesma que é possível vencer na vida sem abrir mão dos princípios que meus pais me ensinaram. E agora? Quais são os próximos planos? Maria Clara sorriu, apontando para uma pilha de livros de coreano e árabe sobre sua mesa. Continuar aprendendo. Sempre continuar aprendendo. 5 anos depois, Maria Clara Santos, aos 21 anos, estava na capa da revista Forbes Brasil como jovem empresária do ano. A matéria principal destacava como ela havia transformado uma empresa de consultoria regional numa referência internacional em compliance e investigação financeira. A Santos e Associados agora tinha filiais em 10 países e estava envolvida em investigações de organizações criminosas internacionais em parceria com polícias de 5 continentes. Maria Clara falava 15 idiomas fluentemente e havia se tornado a especialista mais jovem do mundo em comunicação intercultural para investigações financeiras. Qual é o segredo do seu sucesso? Perguntou a jornalista da Forbes durante a entrevista. Não existe segredo, respondeu Maria Clara. Existe trabalho, honestidade e a coragem de fazer sempre o que é certo, mesmo quando é difícil. E aqui você atribui sua capacidade linguística excepcional.